to another class here no seu curso de inglês, Inglês Unlocked. Ok! Bom, se você está aqui, você já percebeu que nós estamos na fase dedutiva. E você já sabe que é na fase dedutiva que nós vamos aprender o porquê das estruturas gramaticais que a gente já estava utilizando, mas a gente não sabia exatamente por quê. Então, hoje nós vamos discutir 2 pontos importantes para falar sobre o tempo presente em inglês. É nessa aula também que você vai aprender a utilizar o nosso Verb Conjugator. O que é esse Verb Conjugator? Do que se alimentam? Como se reproduzem? E como é que ele vai te ajudar a automaticamente formar as frases que você precisa para se comunicar em inglês com confiança e naturalidade. Então, sem demora, direto para a tela do meu computador, vamos falar sobre Simple Present, ou, como vocês podem também ouvir, Present Simple versus Present Continuous. E como você já sabe, eu adoro riscar. Então, me acompanha. Ó, veja que eu tenho 2 exemplos aqui. I study, I am studying. Ok? Very good. Esses 2 caras estão no presente. São 2 formas do presente. Só que são formas distintas. E hoje nós vamos aprender o que é que essas 2 formas querem dizer. Primeira coisa que eu preciso te dizer sobre conjugação de verbos e formações de frases em inglês é: você já tem a sua lista de verbos. Eu já deixei para você um material PDF e um áudio para que você escute como os verbos são pronunciados no presente, no passado e no particípio passado. É extremamente importante que você estude a lista de verbos. Vamos pensar junto? Vamos analisar. Uma frase é formada por, uma oração é formada por. Para que se tenha uma oração em inglês, o que é que eu preciso ter? Em inglês ou em português? Vamos falar em português. Em português, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um verbo. Eu preciso ter uma ação. E quem me dá a ação são os verbos. Tá, onde é que você quer chegar, Teacher Lori? Eu quero chegar ao lugar de que você não vai conseguir se comunicar em inglês se você não souber verbos. Então, é muito importante que você comece a partir de agora, logo no iniciozinho, a estudar os verbos. Você já conheceu o verbo to be, um verbo extremamente importante para a língua inglesa. E agora a gente vai ver outros verbos. Então, é muito importante que você estude a lista de verbos. Coloca no carro, coloca no seu celular e quando você estiver indo de transporte para o trabalho, você vai ouvindo e já vai se habituando, ok? É muito importante, não menospreze o poder dos verbos. Bom, uma coisa que você vai ver lá na lista de verbos é o seguinte. O verbo que você vai ver, ele é um verbo que vai vir com to na frente. É a forma crua do verbo, ou seja, a forma no infinitivo. Então, por exemplo, esse verbo I study, ele já está conjugado com o pronome, o sujeito eu, I. O verbo cru, o verbo estudar, como é ele? Percebe? Estudar. Então, ele está na forma infinitiva. Ele é o verbo to study. Ok? Então, em inglês, para o verbo entrar na forma infinitiva, ou seja, com a R no final, ER no final e R no final, ele precisa ter esse tozinho na frente. E a primeira regra de conjugação de verbos que a gente vai aprender hoje é a seguinte. Vai conjugar o verbo? Tira o to. Verbos conjugados, primeiro passo, tira o to, tá? E uma coisa que você vai aprender que isso é uma maravilha em inglês é o seguinte. Conjugar verbo é muito fácil. É garrapadura. É muito fácil. O que a gente vai fazer? Você vai pegar, vai tirar o to e vai juntar o verbo com o sujeito. Só isso. Só? Calma. Tem umas coisinhas ou outras que nós vamos ver. Mas o Verb Conjugator vai te ajudar muito, que a gente vai ver no final de cada assunto desse. O Present Simple tem o Verb Conjugator e o Present Continuous tem o Verb Conjugator também, o conjugador de verbos que vai nos ajudar. Bom, então 2 frases, como eu já falei, I study, I am studying. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, essas estruturas, as 2 estão no presente. Uma está no presente simples e a outra está no present continuous, no present continuous. Se você já estudou inglês antes, aí nesse mundão com as outras metodologias e acabou não se adaptando, por isso você está aqui, seja muito bem-vindo. Você já percebeu, já me lembro disso aqui de algum lugar. Se você nunca estudou inglês antes, é zerado, seja muito bem-vindo também, meu querido. Vamos tirar esse negócio do zero. E você não consegue se lembrar dessas estruturas que com certeza você viu na escola, não tem problema nenhum, porque nós vamos repassá-las, vamos ver tudo juntinhos a partir de agora. I study, present simple. I am study, present continuous. Vamos junto.
Então, vamos ver primeiro a estrutura do present simple. I study. Quando eu digo I study, eu estou dizendo eu estudo. Veja que essa frase, ela tá sem complemento. Eu estudo o quê? Você pode estudar um bocado de coisa, né? Mas ela tá crua. Eu estudo. I study. Então, em inglês, quando você quiser dizer eu estudo, I study. Se você quiser dizer eu estudo inglês, I study English. Se você quiser dizer eu estudo espanhol, I study Spanish. Eu estudo grego, I study Greek. Eu estudo alemão, I study German. Ok? Então, I study é o padrão para eu estudo. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que eu tenho aqui. Olha só. I study every day. Every day. Eu estudo todos os dias. Every day, todos os dias. They sometimes study together. Sometimes. Então, o que a gente vai perceber? Que às vezes alguns advérbios, às vezes algumas expressões vão nos ajudar a entender em que tempo verbal aquela frase está. Every day dá uma ideia de que é todos os dias, né? Isso me leva à pergunta, Teacher Lori, então quando é que eu vou utilizar o simple present? Em que situações ele é utilizado? Bom, nós utilizamos o simple present para expressar fatos e verdades. É fato, é fato. Most birds fly. A maioria dos pássaros voam. Isso é um fato? É uma verdade? É. Você pode gostar ou não. É verdade. Most birds fly. A maioria dos pássaros voam. Eu também utilizo o present simple para falar de rotinas, de ações repetidas. We walk to school every day. We walk to school every day. Nós caminhamos, nós andamos até a escola todos os dias. Eu também utilizo para falar de hábito. Paul drinks milk for breakfast. Então, no café do Paul tem que ter lá o leite, porque ele começa a utilizar. Isso é um hábito. É rotineiro, é um hábito para ele fazer isso. Outra coisa é que eu vou utilizar, ó, para dar instruções. Open the book on page 34. Open the book on page 34. On page 34. Então, abra o livro na página 34. Open the book on page 34. É uma instrução. Então, pensei em expressar um fato, uma verdade, falar de rotinas e ações repetidas, falar de hábitos e dar instruções, pensei em presente simples, ok? E agora, como é que ele é formado? Dá uma olhadinha nessas duas frases aqui. I drink water. I drink. Que veio do verbo lá, né? To drink, na sua forma crua. To drink. Primeira coisa que eu fiz para formar essa frase, para conjugar, ó, me livrei do to. Juntei com I, porque eu estou conjugando com eu. I drink water. Eu bebo água. Essa realidade vai mudar um pouquinho quando eu estiver falando da terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? She, no caso Paola, ó, she, he and it. Se acalma que a gente vai ver em detalhes. Mas olha o que muda, ó. I drink water. Paola drinks water. Então, eu tenho o drinks, esse S aí, única e exclusivamente por conta da Paola. Então, vamos lembrar de uma coisa. O que é um pronome? O pronome é aquela palavra que vai substituir um nome, certo? O nome de uma pessoa, por exemplo. Se eu não quiser dizer Paola, eu posso dizer she. Então, essa regrinha, que é a regrinha master do simple present, é que todas as vezes em que nós estivermos falando da terceira pessoa do singular, quem são eles? He, she or it, você vai colocar um S no final do verbo. Então, é por isso que a gente tem o S, porque a gente está falando da Paola. E a regra me diz que você vai fazer tudo isso quando você estiver falando de he, she and it. Essa regra geral de colocar um S no final do verbo, ela tem umas sub-regrinhas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Mas antes disso, deixa eu te mostrar qual é a estrutura do simple present. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. Olha lá, sujeito, I, verbo, beber, drink, complemento, water, água. I drink water. Eu bebo água. Se nós estivermos falando da Paola, por isso que ficou lá, ó. Paola drinks
water, porque eu cheguei logo após o verbo, coloquei um S e daí sim eu fui para o complemento, tá? Bom, então essa regra geral de colocar o S, ela tem sub-regras que nós vamos prestar atenção. Nada muito difícil, mas principalmente para quem quer escrever, sub-regras são importantíssimas. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Vamos conjugar o verbo listen. Listen, ok? Uma coisa interessante que eu quero te dizer é o seguinte, o verbo listen, ele vem sempre casadinho com esse to. Então, se você quer dizer ouvir música, ouvir um rádio, ouvir um podcast, você vai dizer listen to. O nome disso é collocations. O que são collocations, Teacher Lori? São palavras que vêm juntas por um acaso, alguém usou e outra pessoa foi usando, e durante o tempo essas palavras vieram sempre juntas. E ninguém sabe exatamente o porquê, mas são palavras que vêm sempre juntas, combinadas entre si. É uma coisa exclusiva só do inglês? A gente tem em português também, quando eu digo Paola, quando não quer vir para aula, dá cada desculpa esfarrapada. Então, ninguém disse que esfarrapada e desculpa tem que vir junto. Simplesmente usou-se e aquilo virou uma verdade. Então, isso é uma collocation. Então, listen sempre vai vir com to, tá? Listen to. Então, para dizer eu ouço música todos os dias, I listen to music every day. Opa, comi o Y aqui, hein? Já vou consertando aqui mesmo. I listen to music every day. You listen to music every day. She listens to music every day. Ou he listens to music every day. Andrea listens to music. Opa, hoje é dia, ó. Vou riscar. Listens to music every day. We listen to music every day. They listen to music every day. Conjugamos o verbo listen em todas as pessoas. E você, muito esperto que é, já percebeu que a gente colocou um S ali no final do listen. Até aí tá todo mundo vivo? Vou beber minha aguinha e já pergunto pra você, tá bebendo água? É muito importante que você beba água quando você for estudar, para manter a sua concentração e para manter o seu foco. Nosso corpo, ele é coberto por água. 70% do nosso corpo é água. Então, muito por cento do seu peso é água também. Isso significa dizer que para que você tenha foco, concentração, memória, você precisa também hidratar o seu cérebro. Então, quanto mais água você bebe, melhor hidratado o seu corpo está, melhor hidratado o seu cérebro está. Você vai estar muito mais concentrado, com mais foco. Tá por mim? Dá certo. Então, vamos embora. Ah, Teacher Lori, percebi aí que tem uns S, nananã. Beleza, então agora, minha amiga, o que a gente vai ver, meu amigo? A gente vai ver a regra da terceira pessoa do singular e a gente vai ver isso com as sub-regras. Vamos junto, ó. Ninguém vai morrer, vai ficar tudo certo, ó lá. A primeira regra diz o seguinte, então vamos colocar em regras, os números das regras? Vamos botar a regra geral, vou colocar assim. A regra geral, foi a que a gente viu até agora, significa dizer que eu vou pegar o S e eu vou colocar o S no final do verbo. Olha lá. S. Então, eu digo must verbs take S in the third person singular. Work, works. Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. Ok? Aí tem as sub-regras. Sub-regra número 1. Se o teu verbo terminar em SS, SH, CH, X e O, você não vai colocar só o S, você vai colocar ES. Então, kiss, kisses. I kiss, Ana Paula kisses, ok? I wash, João washes. I watch, Pedro watches. I fix, Jader fixes. Ok? Então, terceira pessoa, se o verbo terminar nisso aqui, a gente vai colocar ES. E tem também a regrinha se o verbo terminar em Y. Só que aí vai depender se antes do Y tem uma consoante ou se o antes do Y tem uma vogal. Então, se antes do Y você tiver a consoante, você vai, ó, tira o Y e acrescenta ES. Vamos embora lá. Study, studies. Cry, cries. Fly, flies. Cop, copes, ok? Se tiver uma vogal antes do Y,
Aí eu vou, ó, só acrescentar o S. Play, plays. Say, says. Enjoy, enjoys. Obey, obeys. Ok? Dica aqui, para aqui já vou passar um exercício para você. Pega a tua lista de verbos aí. Procura esses verbos. Procura outros verbos que estejam, ó, caindo aqui dentro dessas regras. E começa a conjugar com seu namorado, seu marido, sua noiva, sua esposa, com seu filho, todo mundo que é terceira pessoa, ele ou ela. Conjuga esses verbos. Utiliza essas regras para começar a entender o processo. Lembrando, você é sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. Então, é importante que você se jogue, que você seja curioso na hora de aprender. Então, deixa eu olhar aqui na lista de verbos. Então, olha, esse verbo aqui termina com SH. Então, o que é que eu faço? Eu faço isso, eu aplico S e essa é outra regra. Beleza? Bom, você já sabe também que a lista de verbos está lá liberada para você. É importante que você faça o download e comece a ouvir como se pronunciam os verbos, ok? Beleza. Mais exemplos. Então, vamos dar uma olhadinha. I go to school. Anna goes to school. We work on Mondays. Rodrigo works on Mondays. They watch TV. Patricia watches TV. I play soccer. Eduardo plays soccer. I study a lot. Carla studies a lot. Perceba que eu, inclusive, deixei para você aqui em vermelho, já grifado, todas as formas de conjugar, o que muda na hora de conjugar na terceira pessoa. Fala sério, tá ficando mais claro, né? Você tá começando a entender. Então, vamos embora nessa vibe. Aí eu preciso dizer o seguinte, lembra que eu falei com você que inglês e português são diferentes? Na hora que eu vou fazer uma pergunta em português, eu só mudo o tom da minha voz. Ana trabalha. Afirmação. Vou perguntar, ó. Ana trabalha? Só a entonação da minha voz já foi uma forma de perguntar. Em inglês não é assim que funciona. Quando a gente quiser fazer frases negativas e frases interrogativas, fazer uma pergunta, eu vou precisar do que a gente chama de verbo auxiliar. Quem são os verbos auxiliares? São verbos que perderam força na frase e eles estão ali para auxiliar, para dar um suporte ao verbo principal. Que suporte ele vai dar? O seu verbo auxiliar vai te dizer em que tempo verbal a sua frase está. E é por isso que nós, aqui no nosso curso, nós vamos chamar os verbos auxiliares de códigos, ok? Isso porque cada código vai desbloquear um tempo verbal pra gente. Na hora que eu coloco o meu olho na frase e vejo que aquele código tá lá, eu sei que é aquele determinado tempo verbal. Então, o código do presente são dois, não um só. São dois códigos do presente. Do and does. Teacher Lori, agora que eu entendi, por isso que tem does no início de frase. Agora que você vai começar a fazer o aham, o momento aham vai chegar agora. Vambora. Dois códigos. Importante dizer o seguinte, eu só vou utilizar do e does para interrogativas e negativas, tá? Tem apenas uma exceção. Qual é a exceção, Teacher Lori? Quando eu quiser ratificar, quando eu quiser enfatizar alguma coisa, aí eu utilizo na afirmativa. Por exemplo, do you love me? I do love you. Eu realmente te amo, eu te amo mesmo. Então, eu tô querendo enfatizar, eu tô querendo ratificar, eu utilizo o do nessa condição de afirmativa. Só assim. No resto, negativa e interrogativa. Bora ver exemplo. I go to school. Anna goes to school. Afirmativa, certo? Como é que eu nego? I don't go to school. Anna doesn't go to school. A negativa, em inglês, ela vai ser formada a partir, ó, da partícula not. Ok? Tô colocando ela aqui em cima. A partir da partícula not. Então, o que eu tenho aqui? I do not, que a gente fez a contração e virou don't. Umas coisas importantes para falar sobre contração. Elas são super mega aceitas. Quando você estiver falando, utilize, porque dá naturalidade ao seu inglês. Mas na hora de escrever, principalmente se você vai escrever em condições de trabalho, fazer uma dissertação, fazer uma redação, fazer um texto, um e-mail para o seu chefe, evite, tá? Outra coisa importante é que as contrações, essa utilização como I do not, ela dá essa ideia também de ratificar, de enfatizar alguma coisa, tá? E a contração não. Vambora. E a Ana, ó.
Anna doesn't go to school. Então, é o does mais o not. Does mais not. Tá, Teacher Lauren, então eu tô vendo o seguinte. Tem o do e tem o does. Quando é que eu vou usar um e outro? Eu vou começar pelo does porque é a exceção. O does você vai utilizar para a terceira pessoa do singular. He, she and it. Aqui eu escrevi she, he and it. Para esses três caras, does. Ah, são para esses mesmos três caras que a gente coloca o S lá no final do verbo, certo? Certíssimo. São para esses mesmos três caras. Para a galera do I, you, we and they, a gente vai utilizar do, tá? E olha que interessante, dá uma olhadinha nisso. O verbo é do, certo? Certo. Mas ele termina com o, certo? Certo. Lembra o que a regra diz lá? Verbos terminados em SS, em SH, em CH, em O. O que eu faço? Eu aplico ES. Meu Deus, então é por isso que vira does para a terceira pessoa. Exactly. É exatamente por isso. Eu disse para você, essa aula vai ser viração de chave total, tá? Então, do para I, you, we e they. E does para he, she and it, que são a terceira pessoa. Beleza? Para negar, eu vou aplicar o not bem no fundo do código. O not vem do, not, don't, does, not, doesn't. Ok? Vamos caminhando. E se eu quiser fazer pergunta, Teacher Lauren? Lembra como é que você fazia pergunta lá no verbo, com o verbo to be? Você pegava o verbo to be e jogava no início da frase, certo? Você vai fazer a mesmíssima coisa aqui. Você vai pegar o código e vai jogar no início da frase. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar o verbo, certo? E vai colocar no início da frase. O código, tá? Peguei o código e joguei no início da frase, tá vendo? Agora eu quero que você preste atenção numa coisa que acontece com o seu verbo auxiliar. Olha lá. Tava goes. Olha o que acontece. Ele volta para a forma dele normal, tá? Por quê? Porque eu não preciso do ES aqui. Se eu já tô tendo o código que tá me dizendo em que tempo verbal essa frase tá. Tá? Então, eu não preciso. I go to school. Do I go to school? Do I go to school? Anna goes to school. Does Anna go to school? Does Anna go to school? Ela vai para a escola? Para essas perguntas, a gente tem as short answers, as respostas curtas. Então, yes, yes, I do. Ou então, yes, she ou he does. Vou usar aqui o she does, ok? Deixa eu apagar essa setinha aqui para deixar tudo bem arrumadinho, que eu sei que vocês vão estudar com esse material. Certo? Olha lá, bora. Yes, she does. É a resposta, tá? E na negativa, no, I don't. No, she or he doesn't. Essas são as chamadas short answers, ok? Então, para essa pergunta, por exemplo, does Anna go to school? No, she doesn't. Yes, she does. Ok? Yes, she does. Sim, ela vai para a escola. No, she doesn't. Ela não vai para a escola. Ok? Short answers. Very good. Vamos dar uma olhada fazendo uma revisão do que a gente viu até agora? Então, para o presente simples, existem dois códigos. Do e does. Does eu vou utilizar para he, she, it. O do eu vou utilizar para o resto. I, you, we and they. Então, na afirmativa, I go to school. Anna goes to school. Negativa, I don't go to school. Anna doesn't go to school. Interrogativa, do I go to school? Does Anna go to school? E a short answer, yes, I do. Yes, she does. No, I don't. No, she doesn't. Ok? Com isso a gente fecha o simple present. Mas antes disso, deixa eu te apresentar o verb conjugated. Ei, esse aqui é o conjugador de verbos. O que a gente tem aqui? O que é esse conjugador de verbos, Teacher Lauren? Ele é uma fórmula que eu deixo para você, como você está vendo, é uma fórmula que você vai utilizar para conjugar verbos e formar suas primeiras frases. Para isso, você vai utilizar a sua lista de verbos.
pega a sua lista de verbos agora, olha para os verbos e você já sabe, bom, quero conjugar verbos no presente. Qual a primeira coisa que eu faço? Tiro o to. Conjugo o verbo to eat. Na afirmativa, I eat, you eat. Ih, cheguei na terceira pessoa, coloco o S. She eats, he eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Beleza? Vamos conjugar no passado? Então, eu já sei aqui, porque eu tô vendo o verb conjugator, que eu tenho don't e doesn't. I don't eat, you don't eat, he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat. We don't eat, you don't eat, they don't eat. Beleza? Agora eu faço pergunta. Você come? Ela come? Como é que a gente pergunta? Do I eat? Do you eat? Does she eat? Does he eat? Does it eat? Do we eat? Do they eat? Ok? Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar a sua lista de verbos, você vai, como você já percebeu, ó, o sujeito, o pronome tá aqui para você. Você só vai pegar e vai colocar os verbos e vai começar a formar as suas primeiras frases. E aí, para brincar e ficar ainda mais bacana, você pode utilizar, ó, dois conectivos. And, que significa e, ou but, que significa must. E aí, você pode começar a formar frases. I eat and Anna doesn't eat. I eat, but Paul doesn't eat. Percebe? Frase 1, I eat. Conectivo and or but. Frase 2. A gente vai aprender a formar as nossas frases juntos e vamos formar muita frase. Mas já vai começando a formar aí e a conjugar os verbos. É muito importante. Vamos, ó, puf, mergulhar aqui no present continuous. Então, você já viu lá que I study, eu estudo. E eu estou estudando, como é que ficaria? Ficaria o que você está vendo aqui. I am studying. Ah, então tem duas coisas novas aqui quando comparado ao present simple. Eu tenho a presença do ing e eu tenho o verbo to be. Ok? Então, são duas chaves para a formação do present continuous. A gente precisa do verbo to be e a gente precisa do ing. Não vamos esquecer. Eles têm que estar lá. Vambora. Olha a frase. I am studying. Oh, comi o ing. Ó, acabei de falar que precisa do ing. Jesus! I am studying right now. Eu estou estudando agora. Realmente, você está estudando agora. I am studying right now. Então, essa expressão right now está dizendo agora mesmo, neste mesmo momento. Anna is studying right now. O que a gente percebeu? O que houve de mudança de uma frase para outra? Fora o sujeito, ó, I, Anna, certo? Houve a mudança do verbo to be. Percebe? Olha lá. Porque eu sei que o verbo to be que eu uso com I é o am. E o que eu uso com she é o is. Então, I am studying right now. Anna is studying right now. E quando é que eu uso, então, Teacher Lori, o present continuous? Present continuous nós vamos utilizar para falar sobre eventos ou atividades contínuas. Então, por exemplo, we are walking to school. We are walking to school. A ideia é que está andando agora, tá? E para falar sobre eventos futuros, alguma coisa que você já arranjou, já está tudo programado, já está tudo cronometrado, já está tudo certo. We are walking to school on Monday. Então, nós vamos caminhar para a escola na segunda, tá? Duas situações em que você usa o present continuous. Então, em frases afirmativas, o que é que eu tenho? I am walking to school. Paola is walking to school. Então, eu utilizei esse is. Tá vendo que mudou de verbo? O verbo to be mudou? Porque eu tô falando da Paola e a Paola é she. Ok? Então, qual é a fórmula? Qual é a estrutura para a frase afirmativa no present continuous? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be, olha lá, sujeito. Verbo to be. Eu tenho o verbo principal, drink. Depois eu tenho o ing. E depois eu tenho o complemento. I am drinking water.
Eu estou bebendo água, tá? Muita gente tem essa coisa de colocar o ing sempre. O ing é o gerúndio. É também o gerúndio. Lá na frente você vai ver uma outra situação que o ing pode ser uma outra coisa. Mas acalme-se. O ing é sim esse nosso gerúndio. Ando, indo, ok? Very good. Vamos passando. Deixa eu te dar alguns exemplos. I am listening to music right now. You are listening to music right now. She is listening to music right now. He is listening to music right now. Andrea is listening to music right now. De novo, ó, copiei. We are listening to music right now. They are listening to music right now. Conjugamos o verbo listen no presente contínuo para todas essas situações. Então, vamos caminhando. E numa situação de negativa, o que a gente faz? A gente aplica o not. Aplica o not aonde? Você vai aplicar o not depois do verbo to be. Bora ver? Olha lá. I am playing soccer. I'm not. Ou então, ó, a forma contrária. I'm not. I am not. I'm not playing soccer. Anna is playing soccer. Anna is not playing soccer. Anna isn't playing soccer. Percebe que eu peguei o verbo to be e atrás dele eu coloquei o not. Isso aí você já sabe que você está ligado do módulo 1, né? Então, simplesmente, para transformar na negativa, é só isso que eu faço, tá? E na interrogativa, de novo, você vai pegar o verbo to be e vai jogar na frente, olha lá. I am playing soccer. Am I playing soccer? E entonar, tá? Temos que entonar como pergunta. Anna is playing soccer. Is Anna playing soccer? Ó, soccer soando como pergunta. Então, a entonação, ela precisa existir, ok? Fazendo o resuminho, o present continuous é super fácil, super tranquilo. E agora que eu percebi, ó, gente, que eu coloquei aqui, ó, simple, tá? Nós estamos falando do continuous. Eita! Ok? Very good. Então, para fazer um resumo desse cara aqui, I am listening to music. Anna is listening to music. I am not listening to music. Anna is not listening to music. Am I listening to music? Is Anna listening to music? Simplesmente apliquei o not. Simplesmente coloquei o verbo to be na frente. O present continuous é uma delícia, é muito simples. Isso aí nos joga diretamente para o verb conjugator dele. Você vai fazer a mesmíssima coisa que você fez com o outro. Tá vendo que a estrutura já está pronta para você? A única coisa que você precisa chegar, ó, pegar o verbo e colocar aqui. Eat, to eat. Tirei o to. I'm not eating. I am not eating. Am I eating? I am eating. Esse é o verb conjugator, que é igualzinho ao outro verb conjugator que eu te mostrei do simple present, só que esse daqui é do present continuous. O que é que você tem que fazer? Pegar a sua lista de verbos e começar a estudar para ontem. Comece a formar suas próprias frases. Se jogue, seja sujeito, ativo no seu processo de aprendizagem, seja o senhor do seu próprio destino. Bom, parabéns! Você chegou ao final do módulo 2. Só tá faltando mais um módulo para você completar o seu primeiro nível e já pular para o nível elementar. Meus parabéns. Continue estudando, continue dando o seu melhor e você vai ver que a sua vida vai mudar. Vejo você na próxima aula. Bye, bye!